24 graus. Destaques internacionais. Muito bem. Agora vamos até o sul da Alemanha, na região dos lagos, a cidade de Friedrichshafen. Lá está o nosso colaborador, o controlador financeiro, casado com a catarinense Rejane, pai do Lucas e do Noas, acho que já voltaram para lá, e voltar na quinta, né? Já deve estar de volta lá com a família dele, o nosso querido colaborador Thomas Huckli. E no nosso destaque hoje, vamos falar sobre protestos aí que estão sendo aguardados aí. Mas vamos antes dar bom dia para o Thomas. Tudo bem, Thomas? Bom dia, meu amigo. Oi, Braulio, bom dia também. Tudo bem, amigo? Como é que tá o tempo aí? Aqui temos 24 graus hoje. Hoje realmente um dia típico de verão, até com sensação de abafamento. E por aí, como é que tá? Aqui também está tudo bem, mas temos um típico dia de inverno, eu diria, porque temos mais de 24 graus de diferença. Aqui está negativo, tem, não sei, na faixa de 2, 3 graus negativos. A temperatura caiu ontem, de ontem para hoje. Também era anunciado um pouco de neve, mas falamos assim, felizmente, aqui, pelo menos na região, não aconteceu, porque nesse caso não seria um evento muito agradável, porque é só uma camada fina que depois só gera sujeira, mas a previsão para os próximos dias que vai continuar assim frio, o que eu vi pela cidade aqui, ou para a nossa cidade, temos, pelo menos até quinta-feira, as temperaturas não vão subir no positivo, então vão sempre ficar assim entre 0 e 5, a menos negativo ou um pouquinho mais negativo ainda. Mas pelo menos o fato, falamos assim, positivo, depois de muita chuva nas últimas semanas, agora isso parou um pouco. Eles até anunciaram um pouquinho de sol nos próximos dias, mais frio. Coisa boa, né? Sol com esse frio todo aí é um alento, não é verdade? Olha só, Thomas, vamos falar sobre esse destaque aqui. Autoridades de segurança da Alemanha acusam radicais de direita de agir para tentar capitalizar em cima dos protestos de agricultores contra o governo federal agendados para a semana que vem. A conclusão do Departamento Federal de Investigações da Alemanha, BQA, e dos órgãos federal e estaduais de proteção da Constituição citados em reportagem do jornal alemão Zeit und Sonntag, é isso? Sonntag, perdão. Sonntag, Sonntag. exatamente. A movimentação estaria acontecendo principalmente nas redes sociais, por meio de mensagens de solidariedade aos produtores e que tentam mobilizá-los. Para você falar sobre isso, como é que está essa situação aí, desses protestos e, enfim, isso vai acontecer mesmo, não vai? Como é que está aí? Falamos assim, pelo menos os protestos já estão acontecendo, porque hoje é o grande dia, ou pelo menos um dos grandes dias que eles anunciaram que iam fazer ações, assim, os agricultores. Mas o medo antes de hoje foi que, como você citou, muitos assim insatisfeitos, muitos que estão reclamando assim, principalmente da direita, da extrema direita, que eles estão pegando isso como carona para poder protestar e para aproveitar desses protestos para virar ainda em algo diferente e assim geral contra o Estado, contra a democracia, contra o governo. Tá bom, ainda não tenho notícias, muitas notícias, mas, por exemplo, semana passada teve já uma ação, acho que foi na quinta-feira, que o ministro de Economia da Alemanha, lá bem no norte da Alemanha, ele passou, parece, uns dias de férias, assim, com a família dele numa ilha, e quando quis voltar para o continente numa balsa, parece teve alguns agricultores, eu não sei exatamente qual grupo, mas principalmente também agricultores protestando, mas de uma forma assim já violenta, e isso gerou uma polêmica e exatamente esse dia hoje, segunda-feira, foi anunciado que os agricultores que eles iriam protestar e inclusive hoje de manhã eu acordei às 7 da manhã com buzinada na estrada e
acho também passou um comboio de tratores, assim, daqueles que estão protestando, mas o medo principal era que uns grupos que não têm nada a ver com agricultura estão se aproveitando disso. Vamos ver hoje à noite como vai ser nas notícias. Espero que os protestos são pacíficos, não tenho nada contra os protestos. Na verdade, eu não posso muito avaliar quanto é justo esse protesto dos agricultores, porque a base, eu acho que já falamos disso também, que ainda no ano passado um corte de justiça proibiu para o governo usar uns limites de créditos que eram gerados na pandemia e eles queriam usar para outros fins agora, porque não foi usado na época. E como eles vetaram que pode fazer isso, o governo está com a necessidade de economizar. E uma das medidas que eles tomaram foi exatamente de fazer limitar o que eles não iriam mais garantir uns subsídios para os agricultores. Por exemplo, eles podem comprar, eles têm que pagar menos para o diesel, assim, para as máquinas deles, em comparação se você tem para abastecer um caminhão ou um carro normal com diesel. Então, esse subsídio era para ser cancelado. Agora, o governo já mudou um pouco, pelo menos assim, o cancelamento vai acontecer, parece, aos poucos. Eu não posso realmente justificar ou avaliar quanto é justo ou não. Na verdade, o que na minha opinião ainda falta é que entra na cabeça das pessoas para poder passar por essa fase difícil de finanças do governo ou do Estado. Todo mundo tem que, de uma certa forma, contribuir, né? E, claro, vai ter uns que são mais prejudicados, outros menos. E, pelo menos no momento, tem os agricultores bem fortes nas mídias. Hoje de manhã, quando pensei sobre isso, eu pensei, talvez para vocês, para comparar um pouco, dá para comparar com aquela situação quando os motoristas bloquearam todas as ruas. Só que isso lá no Brasil foi muito mais forte, impactou muito mais forte do que esse protesto dos agricultores agora, por enquanto. Mas não é muito comum aqui ter assim, grandes protestos. E os protestos em si, eu acho tudo bem, também tudo sem violência, está tudo justificado. E também o presidente de uma reunião ou de uma associação de agricultores, ele também falou: nós não queremos violência, nós queremos atenção, gerar atenção e nós queremos formular os nossos argumentos, mas não queremos violência e espero que aconteça isso. Sem dúvida. Protestos podem acontecer, mas como você bem colocou, sem violência, né? Sem agressão nenhuma, porque aí deixam de ser protestos para se tornar radicalismo, e nenhum radicalismo traz benefício. Thomas, obrigado, meu amigo. Eu falei, essa notícia, na verdade, é de sábado, portanto, que já está. O Thomas destacou bem ali que já estão acontecendo os protestos, né? Já nesta segunda-feira, aí na Alemanha. Obrigado, Thomas, pela tua participação. Grande abraço, ótima semana para ti e para toda a família. Contamos contigo na semana que vem. Um abraço, Thomas. Muito obrigado, grande abraço para vocês aí, boa semana para vocês também. Obrigado, Thomas Luque, conosco direto de Friedrichshafen, lá no sul da Alemanha, trazendo os destaques de lá. Depois, o nosso colaborador, igualmente colaborador, o Rogério Martins, ele estará aqui abordando a importância de enxergar uma oportunidade, acreditar e se propor. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h44, temperatura que está nesse momento em 24 graus. Muito mais. Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que